Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é segunda parte do novo consenso sobre vitamina D, agora falando a respeito da suplementação de vitamina D. Bem, meus amigos, continuamos falando sobre esse novo consenso sobre vitamina D, que aborda status, avaliação do status e também suplementação. Já tivemos um primeiro podcast, quem está chegando agora pode procurar, está aí no YouTube, Spotify, falando sobre a avaliação do status da vitamina D. E agora falaremos a respeito da suplementação. É melhor semanal, é melhor diário, via oral, via parenteral? Qual forma, qual metabólito da vitamina D utilizar para a suplementação? Quando podemos falar em toxicidade? Como acompanhar os pacientes que estão realizando suplementação? Tudo isso iremos discutir a partir de agora. Bem, essa parte de suplementação começa discutindo a melhor forma de reposição. Se seria reposição diária ou seria reposição intermitente, né? Doses semanais, doses mensais. Eric, qual foi sua impressão, a diretriz em relação, primeiro, reposição diária? O que é que eles trazem de evidência favorável, de eficácia e também de segurança dessa forma de reposição? Bem, isso talvez seja a recomendação mais objetiva, mais eles saíram de cima do muro. Exato. E o que é que eles disseram? Que a reposição com doses diárias deve ser preferencial à reposição com doses semanais. Certo. Tá? E aí eles trazem que, primeiro, que a dose diária ela parece ser mais efetiva em aumentar os níveis de 25-hidroxivitamina D, que é o marcador que a gente vai dosar. Certo? Segundo, que praticamente todos os estudos até hoje que mostraram algum benefício da vitamina D, mesmo tendo todas as dúvidas, eram com doses diárias. Certo? Então, realmente, a dose diária, a gente tem mais comprovação de eficácia e de benefícios em relação a alguns possíveis desfechos, né? Mais do que em relação à dose semanal. Certo. O problema da dose diária seria, em alguns grupos de pacientes, a questão da adesão, que às vezes, e talvez por isso a dose semanal tenha se popularizado tanto, que realmente a gente tem em algumas pessoas uma adesão melhor. Então, é comum a gente, quando vai prescrever, a gente perguntar, olha, existe a prestação diária, semanal, o que é que você prefere? A maioria dos pacientes acaba preferindo pela prestação semanal, tá? Mas, se a gente for pensar em eficácia, a diária, ela realmente parece ser melhor do que a semanal. Além de ser segura, né? A gente não vê trabalho, por exemplo, associando a reposição diária a maior risco de quedas. Isso, como a gente vai falar daqui a pouco para dose intermitente. Ele até fala de um esqueminha da metabolização, né? Ele fala que quando você usa dose maior, poderia induzir mais a 24. O que é que ele diz? Se você faz doses semanais, por que a diária é mais eficaz do que a semanal? Quando você faz dose semanal, uma dose alta de uma vez só, você estimula mais as enzimas que a gente citou no outro podcast, né? As enzimas que vão inativar a vitamina D. Então, se você inativa mais, você vai ter menos a vitamina D ativa e menos 25-hidroxivitamina D. Então, quando você dosar 25-hidrox, ela vai estar mais baixa do que se você tivesse feito dose diária. Então, existe um racional fisiológico para o fato da dose diária ela ser mais eficaz do que a dose semanal. Isso. Então, você acha que a partir de agora é o caso, por exemplo, de pelo menos em pacientes que já têm doença osteometabólica, pacientes com osteoporose, que têm indicação de reposição, preferir diária? Eu acho que depende do paciente. Eu acho que se o paciente, você notar que a adesão vai ser melhor com a dose semanal, e o próprio consenso fala isso, né? Se você notar, e até ele diz, a diária é melhor do ponto de vista biomédico, mas talvez não seja melhor do ponto de vista psicossocial. Então, se você notar que para adesão é melhor fazer semanal, bora continuar fazendo semanal. Agora, se der para fazer diário, principalmente naquele paciente que você está tendo dificuldade de aumento, aquele paciente que você fez semanal, essa vitamina D não está aumentando como eu esperaria. Talvez valha a pena você trocar para diário, já sabendo que a eficácia é maior. Maravilha. Fica a dica prática também, né? Assim, a maioria dos pacientes, se a gente for pegar o pé da letra aí, que precisam de tratamento,
Obviamente falando do benefício de tratar e não de repor vitamina D, né? Mas aí vai precisar usar cálcio junto, né? Então aquela história do cálcio, de precisar de uma reposiçãozinha de cálcio diária, a gente tem algumas formulações que vem com 1.000 unidades, dependendo, você pode tentar uma com 2.000, né? Não sei se comercialmente tem alguma coisa. Tem com 1.000 tem. Com 1.000 tem, né? Com 2.000 já fica a dica aí, viu? Vou patentear. Quem tiver, você pode fazer um comprimido de cálcio com mais 2.000 de vitamina D e fazer diário, porque o cálcio tem que ser tomado. Já ia fazer o cálcio mesmo, né? Aí vai fazer a vitamina D junto. Certo. Então, fazendo agora essa comparação com as doses intermitentes, semanais ou mensais, quais são as evidências que eu tenho de eficácia e segurança com esse tipo de reposição? Então, para as doses semanais, como a gente explicou, a eficácia ela é menor do que a diária, por causa desse aumento de metabolização, certo? Em termos de segurança, o que a gente tem mais definido é um problema aí com as doses mensais, ou seja, com intervalos maiores do que uma semana, que é o que a gente está mais acostumado. Então, tem trabalhos que avaliaram a dose 60.000 uma vez por mês. E aí esses trabalhos mostraram, paradoxalmente, poderíamos dizer assim, um aumento do risco de queda e até de fratura. E isso não foi um único trabalho, né? A gente tem mais de um trabalho mostrando a mesma coisa. Então, o consenso ele pede para ter cuidado com essas doses. Na verdade, nem é recomendado você fazer doses com intervalos maiores do que semanal, né? Evitar essas doses mensais. Ano passado, eu acho que foi quando chegaram, né, assim, no mercado brasileiro, essas doses mensais, 100.000 unidades, né? Eu não faço. Eu tenho até hoje algumas amostras de 100.000 que eu nunca entreguei a ninguém. Eu acho que assim, lembrar que os estudos, os pacientes eles eram idosos, beleza, você poderia até pensar numa pessoa jovem que você precisa, mas mesmo no jovem eu não tenho trabalho nenhum. Eu prefiro, se for fazer intermitente, fazer semanal. Eric, e outra coisa, né, assim, o que a gente tem que ressaltar também é que o benefício, assim, a comprovação mais forte que tem é em relação à velocidade em você conseguir nível adequado, né, assim, não tem nenhum estudo assim de desfecho mesmo, com dose diária ou semanal. Quando a gente fala em eficácia, é em conseguir normalizar os níveis de 25 hidrox. Então fica a dica de novo, se você está tratando seu paciente está acostumado a tomar semanal e com o uso semanal ele consegue níveis adequados, não precisa trocar. E o consenso fala isso, ele é claro, olha, se você notar que a adesão é um problema e só vai conseguir semanal, deixa semanal. Isso. Maravilha. E a respeito da via, então, será que a via parenteral seria superior à via oral para reposição se eu quero um resultado mais rápido? O que o consenso traz sobre isso? Qual a melhor via para a reposição da vitamina D? Assim, curto e grosso. A melhor via é a oral e o consenso continua deixando a via oral como a preferida. Certo? Agora, vai ter situações especiais em que o oral você não consegue, por exemplo, síndrome do intestino curto, ou um paciente pós-bariátrico que fez cirurgia desobstrutiva e você está com dificuldade, que aí talvez a parenteral fosse uma opção, né? Se ela existisse. Né? Não tem uma preparação que foi adequadamente estudada para a gente fazer essa dose parenteral. Lembrando que o consenso diz que essa dose parenteral deveria ser intramuscular e não intravenosa. Sim. E ainda tem o destaque de você, de novo, ressaltar que as doses muito altas tiveram piores desfechos. Essas apresentações parenterais, em geral, são com doses elevadas, né? Não vai fazer sentido você fazer, vou fazer 2.000 unidades de vitamina D para fazer parenteral. E ele cita isso. Se for fazer parenteral, por exemplo, ele cita estudos que com 300.000 unidades houve aumento do risco de queda e de fratura. Isso. Então, ele até diz, não poderia passar de 100.000 se fosse fazer. A questão é essa, a gente não tem preparação, não adianta estar fazendo isso manipulado, que isso não foi estudado, a gente não sabe direitinho a procedência, não tem estudo de farmacocinética, não tem estudo de farmacodinâmica adequado. Então, tem alguns pacientes que seria legal se a gente tivesse uma preparação intramuscular com uma dose que não ultrapassasse 100.000 unidades para fazer para aquele perfil específico de paciente. Isso. Mas aqui no nosso meio ainda é complicado, então fica oral e a gente tem, até para esses pacientes pós-bariátricos, opção oral, como a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E aí, de novo, a gente usaria a via oral e para casos onde a via oral sabidamente exista adesão e o paciente não consegue de jeito nenhum chegar no nível adequado, é que você poderia considerar alguma coisa diferente, né? Isso. Mas, assim, maravilha. E assim, falando sobre essa questão da via oral, eles destacam que a vitamina D ela é lipossolúvel, né? Que você pode, de repente, para otimizar a absorção, administrar junto com a refeição, que tem um teor maior de gordura. Mas o mais importante é que ele chama a atenção para situações em que haja um prejuízo da absorção de gorduras
poderia haver também um risco maior de deficiência de vitamina D, como, por exemplo, pacientes que estão em uso de Orlistat. Por outro lado, medicamentos hipolipemiantes, como é o caso do ezetimiba, não tem relação com deficiência de vitamina D. Porque aí seria para absorção de gordura mesmo, né? E aí é só afastar da dose, né? Não tem muito problema não. 2 horas depois, não tem problema não. Muito bem. Mas qual a melhor forma de suplementar a vitamina D? Será que o calcifediol, que foi muito discutido recentemente, ficou agora no topo como primeira opção? Será que a gente vai continuar fazendo reposição de colecalciferol? Como é que a gente define toxicidade por vitamina D? A gente vai discutir isso ainda ao longo desse podcast. Caso você queira assistir a versão completa do nosso podcast, basta acessar a plataforma de cursos Afia Endocrino Papers. A gente te espera por lá.